Bom dia, turma do 7º ano, tudo bem? Bom, nós vamos para mais uma correção aí da nossa atividade, né, que foi proposta na aula anterior, né, sobre o conteúdo Tudo nas devidas proporções. Na aula passada nós abordamos, né, como que nós vamos reconhecer grandezas, né, o que é uma grandeza, citamos exemplos, né, do que são consideradas, né, grandezas, e aí a gente viu que é tudo que a gente consegue aí medir, né, é chamado aí de grandeza, tá? Estabelecemos também, né, a relação entre algumas grandezas e estamos aí na parte, né, de identificar se uma grandeza, né, ela é direta ou inversa. A gente já está falando também sobre o fato, né, de uma grandeza também ser inversamente proporcional, ok? E aí vamos lá, ó. Então, como primeira questão da página 176, nós temos aí, né, um trem-bala percorre 200 km em 1h30. É possível saber, né, quantos quilômetros ele percorrerá em 3 horas se manter a mesma velocidade. Então, pessoal, aqui ele relaciona, né, as grandezas, né, aqui os quilômetros, né, no caso a distância, né, e aqui o tempo. Então nós temos que essas duas grandezas elas se relacionam, ok? E aí pergunta se é possível a gente calcular aí essa distância percorrida por esse trem-bala, né, em 3 horas. E aí a resposta, claro, né, é sim. Porque se nós temos que em 1h30, né, esse trem percorre 200 km, né, ele consegue atingir a marca aí de 200 km, em 3 horas, que é o dobro de 1h30, nós vamos ter o dobro dessa distância percorrida. Então, o dobro de 200, 400 km, simples assim. Certinho, pessoal? Nessa questão 2, olha só. Questão 2. As instruções do rótulo de uma garrafa de suco concentrado informam que são necessários 200 ml de suco para cada litro de água. Com base nisso, responda às perguntas e faça o que se pede. Aqui, pessoal, ele está relacionando aqui, ó, a quantidade de suco, né, concentrado com a água necessária, né, para se fazer esse suco, ok? Então, no caso, 200 ml para cada 1 litro de água. Então, essas duas grandezas, elas têm relações, ok? Ou seja, quanto mais suco concentrado, né, eu ter na minha mistura, eu vou precisar de mais água, isso é lógico, né? Então, com base nisso, nós vamos responder aí essa letra A. A quantidade de suco está relacionada com a quantidade de água, aí explique sua resposta. Então, a resposta é sim, acabei de falar, né? Sim, quanto mais água se puser, mais suco concentrado na mesma proporção deverá ser usado. Ou então o aluno que respondeu assim, quanto mais suco concentrado eu colocar na minha mistura ou para fazer esse suco, eu vou precisar de mais água. Então as duas respostas estão corretas. Ou quanto mais água se puser, mais suco concentrado deverá ser usado, ou quanto mais suco concentrado eu utilizar, mais água eu vou precisar para fazer o meu suco. Certinho? Quem colocou assim das duas, ou uma das duas formas aí está correto. Na letra B, ó, complete a tabela abaixo com os números corretos. Qual é a quantidade de suco que deve ser misturado a 10 litros de água? Vamos ver essa tabela aí no rascunho? Então, olha aí, pessoal, nós temos aqui 0,2 litros. O que que ele fez, né? Ele colocou aqueles 200 ml, né, em litros. É 0,2 litros. Por quê? Porque ele perguntou, né, qual é a quantidade de suco concentrado em 10 litros de água. É assim? Então, o que que eu devo fazer? Eu tenho que observar que a grandeza que representa o suco concentrado, ela veio em ml,
né? Então eu tenho que converter ml para litro, né? A fim de que eu consiga, né, estabelecer essas relações aqui com esses números aqui. Bom, então nós temos aí, ó, para 1 litro d'água nós temos 0,2 litros, ok? Para 5, o que vai acontecer? Se 1 litro d'água usou 0,2, 5 vai ser o quê? 5 vezes esse valor. Então, 5 vezes 0,2 vai dar 1 fechado. Então, 5 vezes 0,2 vai dar 1 litro, no caso. Quando eu utilizo, né, 5 litros de água, eu vou precisar de 1 litro de suco concentrado, ok? E 10. Como aqui 5 é 1, 10 será o dobro. Então, no caso, serão 2. 2 litros de suco concentrado é a nossa resposta aí, ok? Questão 3, pessoal, pede aí, ó, supondo que os meios de transporte a seguir mantenham a mesma velocidade em todo o trajeto, complete as tabelas adequadamente. Aí nós temos na letra A aí, ó, uma viagem de ônibus. Então ele tá relacionando aí, ó, o tempo, né, em hora com a distância em quilômetros, ok? Vamos ver então no rascunho como é que fica aí para nós preenchermos essa tabela aí. Então, olha só. Então, nós temos que esses espaços aqui, ó, são para a gente preencher. Então, a viagem de ônibus, nós temos o tempo em horas. E aí nós temos assim que quando eu viajo, né, 1 hora, eu vou estar percorrendo aí a distância de 90 quilômetros, ok? Então, 1 hora de viagem dá o equivalente aí a 90 quilômetros. 2 horas, o que acontece? Vai dobrar, né? Assim? Então, nós vamos preencher com o dobro de 90. Então, no caso, será 180. Agora, que valor aqui em horas eu terei para que a distância seja 270? Então, o que eu vou fazer? É só eu observar o seguinte, né? Que se 1 hora é 90 e 2 é 180, então é só eu pegar esse 270, né, e dividir pelo o valor correspondente aqui a 1 hora de viagem, que é 90. Então, se eu pegar 270 e dividir por 90, corta um zero e um zero aqui, ó, para facilitar, ficou 27 dividido para 9, que é igual a 3. 3 vezes 9, 27, para 27, nada. Então, aqui nós vamos preencher, ó, com 3. Então, em 3 horas de viagem, teremos 270 quilômetros. Fácil, né? E aí, agora na letra B, nós temos uma viagem de avião. Nós temos aí, ó, 2 horas de viagem, a distância percorrida é 1.600 quilômetros. 1 hora de viagem vai ser o quê, pessoal? A gente sabe, né? A metade disso aqui. A metade de 1.600 vai dar o quê, ó? 800, ok? E agora eu ainda quero a metade da viagem ainda, a metade da metade. Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ser 800 dividido ao meio, que vai ser igual a 400. Certinho, pessoal? Então, 2 horas, 1.600. 1 hora cai pela metade, 800. Meia hora é a metade de 1. Ainda cai 800 na metade, que é igual a 400. Certinho? Questão 4 aí, ó. O proprietário de uma grande fazenda de soja deseja saber quanto tempo a colheita demorará. Tendo por base que 5 máquinas colhem 12.800 sacas do grão por dia, nesse ano ele comprou mais 3 máquinas. Quantas sacas podem ser colhidas com 8 máquinas em 2 dias? Aí tem uma dica aí para vocês, né? Que era para descobrir, né, quanto uma máquina colhe em um dia. Então vamos lá. Então, através da dica, né, nós vamos achar aí quanto que uma máquina aí faz, quanto que ela colhe, né, em um dia. E aí, para isso, a gente tem que tomar o dado, né,
a informação, né, que tem no problema, que diz assim, que 5 máquinas colhem 12.800. Então vamos ver, ó, se 5 máquinas colhem 12.800, né, eu consigo descobrir quanto que uma máquina apenas colhe, né? Então o que eu vou fazer? É só eu pegar o 12.800, né, e fazer uma divisão por 5. Então vamos dividir aí, ó. 12 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Desce o 8. 28 dividido para 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Para 28, 3. Desce o 0. 30 dividido para 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Aí vocês vão descer esse 0, ó, e vai acrescentar, ok? Então vai dar o quê? 2.560 sacas. Uma máquina consegue colher aí 2.560 sacas, certinho? Isso em um dia, claro, né? E aí, como ele quer saber 8 máquinas, né? Quanto que vai colher 8 máquinas em 2 dias? Então nós vamos fazer o quê? Pegar 2.560 e multiplicar por 8. Então 2.560 multiplicado por 8. 8 vezes nada é nada. 8 vezes 6, né? 6 vezes 8, 48, sobe 4. 8 vezes 5, 40, 44, sobre 4. 8 vezes 2, 16, 20. Ó, então dá 20.480 sacas em um dia. Como ele quer em 2 dias, nós vamos ainda dobrar isso aqui, ok? Então 2 vezes nada, nada. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 4, 8, com 1 que elevou, 9. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 2, 4. Então 40.960 sacas em 2 dias, né? E com o uso aí agora de 8 máquinas. Com o uso de 8 máquinas. Ok, pessoal? Então tá aí. Questão 5, pessoal, ó. Abaixo temos alguns quadrados com a medida do lado dada em metros. Então o primeiro aqui temos 10 metros, o segundo nós temos 20 metros, aqui 30, aqui 40, ok? Agora, considerando as imagens, complete a tabela com os números corretos. Então veja só, aí nós temos a nossa tabela que diz o seguinte, né? Nós temos o lado em metros, aí ele colocou aqui a medida do lado de cada quadrado, o primeiro tem 10, o segundo 20, o terceiro 30, o quarto 40. Aí ele calculou o perímetro em metros. O que ele fez? Ele pegou o 10 e somou 4 vezes, porque perímetro a gente sabe que é a soma dos lados. Então 10 mais 10 mais 10 e mais 10 dá igual a 40. Então, pessoal, eu posso tranquilamente aí dizer, né, que o perímetro é 4 vezes a medida do lado. É assim, ó, 10 vezes 4, 40, porque eu estou somando 4 lados iguais a 10. Então, 10 vezes 4, 40. 20, 20 vezes 4, 80. 30, 30 vezes 4, 120. 40, 40 vezes 4, 160. Ok, gente? Agora, estamos falando de área. Aí, para calcular a área desse quadrado aí, que tem 10 metros de comprimento, então ele fez o quê? Multiplicou lado vezes lado. Então, 10 vezes 10, 100. 20 vezes 20, 400. 30 vezes 30, 900. 40 vezes 40, 1.600. Ok, pessoal? A gente sabe que a área do quadrado é a medida do lado ao quadrado. Agora reúna-se, né, com um ou mais colegas e respondam as perguntas. Letra A. De acordo com a tabela, o perímetro está relacionado com o comprimento dos lados das figuras? Olha aí, ele está perguntando se o perímetro está relacionado com o comprimento dos lados, ou seja, a medida do lado tem relação com o perímetro? Claro, né? A resposta é sim. Por quê, pessoal? Ó, o perímetro, a gente sabe que é a soma dos 4 lados.
né? Portanto, se o comprimento dos lados aumentar, ele também aumentará. Ok, pessoal? De modo que se eu dobrar o 10, né, a área também vai dobrar. Ou seja, o dobro de 10, 20. E aí, o dobro da área, né? Vamos voltar lá na tabela, só para vocês terem uma noção aí, ó. O dobro de 10 é 20. É assim? E aí, qual era a área quando o quadrado media 10? Era 40. Então, será o dobro também de 40, que é o quê? 80. Então, se eu dobro, também dobra. Se eu triplico, também triplica. E assim por diante. Certinho? E aí, agora ele pergunta na letra B sobre a área. A área está relacionada com o comprimento dos lados ou não? Por quê? Aí a resposta, pessoal, é não, tá? A área não é diretamente proporcional aos lados. Quando o comprimento dos lados duplica, a área quadruplica, certinho? Então, enquanto que no perímetro, né, o dobro do lado corresponde ao dobro do perímetro, ou o triplo do lado corresponde ao triplo, né, do perímetro, ou seja, aumenta na mesma proporção, na área isso não acontece. Vamos voltar lá para vocês perceberem isso aí, ó. Então vocês têm aqui, ó, o lado 10, né assim? Se eu quadruplicar o 10, vai para quanto? 40. Então o perímetro é 40. Se eu dobrar esse lado aqui de 10, ele vai para 20. E qual é a área? Passa a ser o dobro do 40, que é 80. Se eu aumentar 10 aqui, eu vou para 30, ou seja, o triplo de 10. Então vai acontecer o que com esse perímetro meu aqui de 40? Vai triplicar também. Então 40 vezes 3, 120. Já na área, olha o que aconteceu. 10 vezes 10, 100. Aí 20 vezes 20, 400. Então, quando eu dobrei a medida do lado para 20, de 100 foi para 400. Ou seja, aqui eu dobro e aqui está quadruplicando, ok? Então não tem relação, certinho? Então vocês viram lá qual foi a justificativa, né? Então não tem relação, não é diretamente proporcional aos lados essa área, certo? Questão 6 aí, ó. Com base na atividade anterior, chamemos de x a medida do lado do quadrado e de y o seu perímetro, tal como na situação 2 do texto. Descubra uma função, né, que relacione x e y. Veja bem, pessoal. Ele chamou de x a medida do lado do quadrado e y o seu perímetro. Então, o perímetro y é dado em função da medida do lado. Então, se o perímetro é dado em função da medida do lado, então nós vamos escrever o quê? Que y, que é o perímetro, é igual x mais x mais x mais x. Se aquele lado lá não fosse 10, fosse x, você calcularia como? Pegando o x e somando ele 4 vezes. Ou você escreve simplesmente y igual 4 vezes x, ou seja, 4 vezes a medida do lado, certinho? Próxima questão aí. Olha a questão 7, ó. Durante um jogo de basquete, o time visitante fez 8 cestas nos primeiros 5 minutos. É possível saber quantas cestas o time visitante fará nos próximos 5? A resposta é não, pessoal, porque é um resultado imprevisível, né? Não, pois o tempo e número de cestas não são grandezas proporcionais. É assim, pessoal? Ou seja, o fato de um time visitante, né, fazer 8 cestas nos primeiros 5 minutos não quer dizer que depois de 5 minutos, né, ele vá fazer o dobro dessas 8. É imprevisível, que ele pode jogar bem ou ele pode jogar mal, ou ele pode fazer muito mais do que 8 cestas. Não é assim? Então é algo imprevisível. Então eu não posso dizer que essas duas grandezas têm relação. Então, no caso, não.
tempo e número de cestas não são grandezas proporcionais. Certinho, pessoal? E aí a letra B, ó. As grandezas, número de cestas do time visitante e tempo estão relacionadas ou não? A gente acabou de falar. Então, não. Em um determinado intervalo de tempo, os jogadores podem fazer mais ou menos cestas do que já fizeram em um período equivalente, em virtude do cansaço ou falta de oportunidades de marcar pontos. É uma das questões aí que pode levar ele a fazer aí menos cestas ou até mais cestas se for o caso, ok? Questão 8 aí, ó. Uma maneira de preparar um milkshake é misturar 3 partes de sorvete com 2 partes de leite, conforme mostra a figura ao lado. Então nós temos aqui, né, o milkshake pronto. Aqui essa parte aqui corresponde a sorvete, são 3 partes, e aqui temos as partes que correspondem a leite, que são 2 partes. De modo, pessoal, que a gente percebe que o copo cheio tem 5 partes das duas coisas juntas. Concordam, né? 3 partes de sorvete com 2 partes de leite. Conclui-se que o copo todo tem 5 partes. Ok? Então, considere essa dica e responda as questões aí. Letra A. Um copo de 500 ml. Em um copo de 500 ml, qual deverá ser a quantidade de leite e de sorvete para o preparo do milkshake? Então nós vamos lá para o rascunho, né, para nós podermos calcular isso aí. Vamos lá. Bom, então olha só. Nós vimos então que no problema, né, nós temos 2 partes de leite e 3 partes de sorvete. Então, ao total, né, o copo de leite dá 5 partes. É assim, pessoal? E aí o que nós temos? Quer saber a quantidade, né, de leite e de sorvete num copo de 500 ml. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 500 ml, ó, e vou dividir pelas 5 partes. 500 dividido por 5, eu sei que é igual a 100 ml. Então eu tenho que cada parte, né, tem 100 ml de determinado produto, né? Então quer saber a quantidade de cada de leite, né? Quer saber a quantidade de leite, quer saber a quantidade de sorvete. Como nós temos 2 partes de leite, então no caso o leite serão 2 vezes 100 ml e é igual 200 ml. Então de leite nós temos 200 ml. Agora sorvete. Como são 3 partes, então nós vamos fazer 3 partes vezes 100 ml. E aí nós vamos ter o que, ó? 300 ml. Ok, pessoal? Simples assim. Bom, pessoal, agora na letra B ele pede em um copo de 350 ml. Ok, pessoal? Continuamos com aquelas 5 partes, ok? Porém, agora as nossas ml não são 350 ml. Então, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos pegar o 350 e dividir em 5 partes. E aí nós vamos ter aí, ó, 3 não dá para dividir para 5, então 35 dividido para 5 vai dar 7. 7 vezes 5, 35, para 35 nada, desce o 0, não dá para dividir, não tem mais ninguém para descer, acrescenta um 0 aqui. Então, cada parte aí, ó, tem 70 ml. Como são 2 partes, né, de leite, vamos calcular aqui o leite, né? Leite são 2 partes, então 2 vezes 70 ml, vai dar o quê? 2 vezes 7, 14, aumenta um 0, 140 ml de leite. Certinho? E aí, sorvete. Nós vamos ter 3 partes, então 3 partes vezes 70 ml. 3 vezes 7, 21, então 210
ml. Simples assim, ok?